Olá, hoje a gente vai falar sobre programa de emagrecimento e a gente tem um convidado muito especial que é o criador do programa de emagrecimento, o Almeres, e a gente está aguardando, ele vai entrar na live junto com a gente, ele acabou de chegar. Então vamos ver aqui, como é que a gente faz daí? Eu acho que ele tem que solicitar um... Solicita aí, Almeres, eu acho. Volta ali. Conseguiu. Aí, deu certo? E aí? Fala, Almeres. Beleza? Acho que nós não estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Pera aí. Eu acho que é por causa do microfone. Deve ser, né? Tira ali, acho que é isso. Vamos ver agora. Alô? Agora sim. Agora escutam. Tá nos ouvindo bem aí, Almeres? Sim, escuto bem. Que beleza. Ó, Dani tá aqui, volta aqui. Ei, Almeres. Ô, Dani, acho que deu um pouquinho mais. Como vai, guria? Vamos arrumar aqui, peraí. Aê! Beleza. Almeres, deixa eu primeiro, acho que a maior parte do pessoal que vai assistir isso é o pessoal aqui da academia, da nossa audiência aqui. É possível que muitos deles ainda não te conheçam, né? Então, deixa eu apresentar. O Almeres é o maior consultor de negócios de academia no Brasil. E ele é o criador do programa de emagrecimento que a gente aplica aqui na academia. E é por esse motivo que ele está aqui com a gente hoje, né? Nós já temos aí uma relação com o Almeres. Eu costumo dizer assim, Almeres, 90% do que eu sei de academia eu aprendi com o Almeres, e os outros 10% eu aprendi praticando aquilo que o Almeres falou para fazer. Então, né, mais ou menos isso. Eu acho que a Dani também. Eu também. É mais ou menos isso, né, Dani? E, bom, Almeres, aí a gente queria... A gente está acompanhando, a gente está fazendo aí uma série de vídeos entrevistando alguns participantes do programa de emagrecimento, porque nós vamos, essa semana, abrir mais vagas para esse programa. E aí a gente queria te trazer para contar um pouco a história desse programa, como isso surgiu, né? Poder explicar um pouquinho mais para o pessoal aí que está nos assistindo. Então, esse programa, ele é resultado da minha convivência com pessoas normais. Pessoas normais que tentam, se frustram, pessoas normais que não são apaixonadas por atividade física, pessoas normais que têm uma relação estável com a alimentação, pessoas normais que têm problema de agenda, pessoas normais que têm preguiça, pessoas normais que não são enlouquecidos pela atividade física. De tanto conviver com essas pessoas e querendo ajudá-las, a gente foi atrás de uma maneira da gente oferecer para eles alguma coisa que não fosse, que não os obrigasse a ter um relacionamento tão, sei lá, viciado com atividade física e alimentação. Então, ele começou faz eu vou te falar, uns 6 ou 7 anos. A gente já está batendo quase 11 mil pessoas que participaram ou participam do programa. Então, ele é fruto de uma leitura minha do comportamento do consumidor, do comportamento das pessoas, e tentar achar uma ajuda para essas pessoas que têm dificuldade, especialmente aquelas que estão muito acima do peso. E a gente tem sido muito feliz nisso. Esses dias a gente estava fazendo um levantamento, a gente teve perto de 26 interrupções do programa. Pessoas que começaram o programa e acabaram desistindo ou parando. É um número... Pois é, então, você vê um número... E os que pararam,
metade deles pararam porque pegaram gripe, ficaram resfriados, ou tinha algum problema com rinite, essas coisas. Aí baixou um pouquinho a imunidade, interromperam, aí pararam e depois voltaram no programa. Mas eu tenho cada caso, cara, lindo, assim, pessoas, inclusive várias pessoas que fizeram duas vezes o programa. Fizeram uma vez, aí super feliz, aí eu quero fazer de novo, posso? E aí repetiram o programa e conseguiram uma perda também de novo, bem pronunciada. Então, esse é um programa assim que é um xodó meu, porque eu tenho outros programas também, né? Mas ele foi o que me deu o primeiro passo para eu me aproximar das pessoas normais. E eu, como vocês, eu sei que são, eu sou apaixonado por atividade física. Eu acho que todo mundo tem que praticar obrigatoriamente atividade física. E o programa de emagrecimento foi uma porta de entrada. O interessante 82% das pessoas que participam do programa, eles continuam ativos depois, imediatamente. Então, isso é uma vitória, isso me deixa muito feliz, porque as pessoas elas conseguiram encontrar uma entrada, uma porta de entrada, uma porta de acesso, e isso, para mim, é a coisa mais linda do mundo. A gente teve aqui, a gente já terminou a primeira turma dos nossos programas, e nós já tivemos isso também, de uma aluna querer fazer o programa de novo, porque ela disse assim, ó, não adianta, eu não gosto de academia e eu não tenho tempo para fazer. E ela pediu, eu posso fazer de novo nesse formato? Porque ela já tinha emagrecido e tal, e aí a gente sugeriu que ela continuasse normal na academia, agora nos planos normais. Ela, não, eu prefiro o programa. Aí fez, tá super feliz, né, Lena? Já fala um pouquinho da... feliz. Porque a gente combina os dias e os horários direitinho, então ela criou esse compromisso comigo também. Então, como ela combinou comigo, ela vem. E sexta-feira eu conversei com ela, entrevistei ela sobre o programa, e aí ela até falou para mim, eu me sinto muito bem quando eu venho aqui, faço treino. E antes, meu Deus, exercícios, meu Deus me livre, né? Não gosto. E hoje ela se sente muito bem. Ela está no segundo programa, né? Que ela emendou depois do primeiro, e ela já me falou que ela não quer parar. Depois que ela terminar esse segundo programa, ela vai continuar fazendo exercício, fazendo musculação, enfim, ela vai fazer alguma coisa. E aí eu até já combinei com ela, que eu vou continuar acompanhando ela. Ela está super feliz. E em termos de fisiologia, não tem o menor problema. Se as pessoas quiserem passar o ano inteiro participando do programa, não tem nenhuma contraindicação. Tudo no programa está montado respeitando a fisiologia, a anatomia, o funcionamento do corpo humano. Não tem truque, não tem pegadinha, não tem cirurgia, não tem remedinho, não tem dieta, corta isso, corta aquilo. Então, a gente conseguiu montar de um jeito que ele é simplesmente saudável. A gente organizou as coisas e o resultado aparece com um pouquinho de disciplina. Para nós, bom, a gente já contou essa história, já contei algumas vezes essa história. Antes da gente abrir a primeira turma aqui do programa, os primeiros 2 alunos do programa fomos eu e a Dani. Aí depois a gente... Que, aliás, são ótimos, né? Eu perdi 12, a Dani perdeu 10, né? E muito rápido, assim, no programa, sem passar fome, fazendo tudo aquilo ali certinho. Aí a gente pegou confiança, liberou para o pessoal. E eu vou te falar assim, a gente já sabe, até porque a gente já conhece o teu programa há bastante tempo, mas ainda algumas pessoas às vezes não acreditam na questão do 10 minutos de treino. 8 minutos de treino, 10 minutos de treino, que é o que fica no programa. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Porque, assim, na prática a gente vê que funciona, está funcionando, funcionou com a nossa turma pequena e funcionou com os teus quase 11 mil alunos, né? Sim, a justificativa, por que isso funciona tão bem, tem uma lógica que está relacionada com o funcionamento do corpo. Eu vou explicar numa linguagem bem simples, e aí todo mundo que está assistindo aí ou que vai assistir depois vai entender perfeitamente. A lógica é a seguinte: toda vez que a gente começa a se exercitar, os primeiros minutos de exercício, do tempo zero até 1 minuto aproximadamente, o corpo ele usa 2 fontes de energia.
O nome é meio estranho, mas vocês vão entender. Uma a gente chama de ATP-CP, não importa saber a tradução, mas é fosfocreatina. E outra é glicogênio. Essas duas substâncias nós temos no corpo. Eles servem para fornecer energia em exercícios de curta duração e que, portanto, de alta intensidade. Depois de 1 minuto, 2 minutos consecutivos, o corpo vai trocando e vai começando a utilizar outras fontes de energia. O fato é, como a gente faz atividade física de curta duração, só 30 segundos, e depois dá 30 segundos de intervalo, a gente só fica utilizando essas fontes de energia, ATP-CP e glicogênio. Então, quando vai chegar na hora de começar a usar outro substrato, outra fonte de energia, a gente para e dá um descanso. Aí o corpo recupera essa energia e a gente vai de novo e repete isso durante 8 minutos. O que acontece é o seguinte, essa utilização desses nutrientes aí, ela gera no nosso corpo uma coisa que a gente chama de lixo metabólico. Seria a mesma coisa que você dá uma festa no teu apartamento, aí no outro dia tem garrafa, tem guardanapo no chão, tem, sei lá, prato sujo e você precisa limpar. Então, esse processo de limpeza do corpo, quer seja para reconfigurar o nutriente ou jogar para fora o que é lixo, ele começa assim que você termina os 8 ou 10 minutos. E ele fica fazendo essa limpeza por até 72 horas. Essa limpeza consiste em pegar esse lixo, esse resto desse metabolismo, e mandar para uma parte da célula que faz uma queima. Quem estudou bastante aí vai lembrar da tal da mitocôndria na célula. Essa mitocôndria ela é responsável por queimar esse lixo. Essa queima consome energia. E essa energia que é utilizada, se a pessoa estiver fazendo uma dieta, o corpo vai buscar na gordura. Então você fica, depois do exercício, 72 horas queimando gordura para sustentar essa queima desse lixo que foi resultado do exercício. Então, a combinação do estímulo certo, fazer usar muito ATP-CP, que é o que o alternado aí, esses 30 segundos fazem, somado a uma dieta que está combinado com os nutrientes para sustentar isso no pós-exercício, faz com que a pessoa tenha um emagrecimento muito pronunciado e ele é consistente, efetivo. Só para vocês terem uma ideia, galera, eu vou dar um número assim para vocês. Quando a gente termina o exercício, o corpo, para fazer essa queima, ele fica utilizando um pouquinho a mais de oxigênio além do normal. Só que, na verdade, é um monte de oxigênio. Você não percebe, mas dentro do teu corpo fica utilizando muito oxigênio. Para cada litro de oxigênio que a gente consome, a gente gasta 5 quilocalorias. Só que a gente gasta 3, 4, 5 mil litros a mais. E isso vai multiplicando e vai gastando essa energia, a gordura que sustenta isso, aí o emagrecimento é muito pronunciado e consistente. O que precisa fazer? Dar a dose certa do exercício, que daí os meninos aí escolhem, e você não sair da orientação da nutricionista. Por exemplo, se você, logo depois, nessas 72 horas subsequentes, você não comeu o que tem que comer, por exemplo, você comer doce, comer bolacha, comer essas besteiras, aí o corpo, ao invés de utilizar gordura, ele vai usar essas besteiras que você está comendo. Então, é o casamento perfeito entre o treino, utilizando a fonte de energia correta, e a alimentação para sustentar essa queima que acontece depois. Esse é o milagre. Parece milagre, né? Até a nossa nutricionista trabalha exatamente dessa forma, e a gente conversou antes, né? Explicou o programa, e é exatamente isso, né? A dieta, entre aspas, é um ajuste na alimentação, né? Onde não se corta nenhum nutriente, e a gente fez na prática e não passa fome, né? E, na verdade, na maior parte dos casos, a gente começa a comer mais até do que comia antes. Pois é. Só que as coisas certas, né? Então é fácil de fazer. A história, que é o sonho de todo mundo, essa história do exercício, ele faz o que todo mundo gostaria que fizesse. Ele acelera o metabolismo.
E aí, tem gente que fala o seguinte, pô, se treinar 8 minutos é bom, por que que não treina 40 minutos? 1 hora, então, porque daí vai emagrecer muito mais. Então, o fato é o seguinte, galera, quando você treina 1 hora, além de ser longo, você tem que ter uma resistência psicológica gigante, essa queima que a gente fala no pós-exercício, ela é muito pequena. Então, você queima durante o exercício, queima mais, realmente, e depois você fica 2 ou 3 horas queimando. Quando você compara com outro exercício, que você faz só 8 ou 10 minutos, você fica 72 horas, é muito melhor fazer o intervalado do que o contínuo. Além de ser rápido, você vai lá, resolve logo, já faz, vai para casa e o teu corpo fica com o metabolismo acelerado. Ó, isso eu adoro falar. Você fica queimando gordura, inclusive quando você deitar na cama à noite e falar, vou assistir Netflix. Inclusive nessa hora. Quando você vai trabalhar, está sentado lá no teu escritório, o teu corpo continua queimando caloria. Vendo novela, fuçando no TikTok, assistindo live do Instagram. Você vê quem está treinando, agora que está assistindo a live, quem está no programa, você está queimando e fritando gordura, caso você esteja seguindo a orientação da nutricionista. Ah, inclusive, o Meris, eu gosto de pizza. Pode comer pizza. Só não pode ser a pizza inteira, né? Tem gente que come até o pizzaiolo, se deixar, mas não é disso que eu estou falando. Mas você pode comer tudo, chocolate, tudo só tem que ter uma ponderação. Eu até comento na entrevista que eu fiz ali com a Dani, a minha dieta tinha chocolate todo dia, mas chocolate 70%, é uma quantidade controlada na hora adequada, mas assim, cortar, não precisa cortar nada, né? E a coisa funciona muito rápido. Então, eu lembro de 2019, isso, acho que a gente estava lá em São Paulo, e eu lembro que quando tu estava falando sobre o programa, tu falou uma frase que eu guardei, que é a seguinte: perder 2, 3 quilos, todo mundo perde. O problema é perder 5, 6, 8, 10 quilos. Para perder isso, vai precisar de ajuda, não tem. E a gente vê isso na prática, a gente 2, 3 quilos qualquer um perde realmente, mas só porque no programa, para o pessoal entender, tem um acompanhamento. Aqui no nosso caso, a Dani acompanha todos os alunos, né, de perto, a nutricionista, e o acompanhamento é praticamente diário, né? Tem pesagem, a gente usa um aplicativo ali com a nutricionista para ver como está a rotina alimentar, tudo. E só assim, né, me parece, eu não sei, queria que tu falasse um pouco aí dos casos de vocês, assim, só assim que eu acho que é possível realmente tu ter uma perda significativa de peso, né? E não só aqueles 2, 3 quilinhos que vão e vêm para cima e para baixo. Né? Sim, essa história de 2 quilos aí é um negócio muito interessante. Por exemplo, quem está assistindo aí seguramente já afirmou alguma vez na vida e falou assim, eu engordei 2 quilos no final de semana. É impossível uma pessoa engordar 2 quilos no final de semana. Você aumentou de peso durante o final de semana. Eu falo, mas qual que é a diferença? É muita diferença. E eu vou te explicar por quê. Só para você ter uma ideia, para você engordar 2 quilos, gordura, você tem que comer mais ou menos 32 Big Mac a mais do que você come normalmente do teu final de semana para você engordar 2 quilos. É impossível. O que acontece é o seguinte, como você come muito carboidrato, macarrão na casa da sogra, aí vai na padaria de manhã, o corpo, quando ele junta muito carboidrato, ele retém líquido. Para cada um carboidrato, são 4 de água. Então, o carboidrato é como se fosse um atrativo para a água. Então, o que acontece na segunda-feira? Quando você vai se pesar, você está inchado. Você está pesando água a mais. Inclusive, se você cortar o carboidrato na segunda-feira, que eu não recomendo que você faça, mas só um exemplo, no outro dia você emagreceu 2 quilos de novo. Então, não existe isso. O que existe é quando você utiliza efetivamente a gordura. E aí, é a história da disciplina que a maioria das pessoas tem dificuldade. Então, qualquer suporte que vocês tiverem, ou aplicativo, ou a Dani, é muito importante, galera, porque
o período mais crítico desse programa são nas 47 horas que separam um treino do outro. Quando você fica sozinho, quando você fica olhando para a sua geladeira, quando você fica deitado, quando você vê um cheirinho de alguma coisa, e aí você se atrapalha. Por isso que é muito importante duas coisas, galera. Tem uma que eu vou falar que esse cara é louco. Duas coisas é muito importante. Uma coisa muito importante é você se manter disciplinado. Então, se você faz parte desse programa e tiver disponibilidade de alguma ajuda, use a ajuda. É muito importante você ficar em contato com a Dani ou com a nutricionista. A hora que você fala, eu estou com vontade de comer isso, escreve. Escreve ali para a pessoa, para ela falar, não, calma, troca isso por aquilo. E outra coisa que eu vou falar para vocês, galera, é meio bizarro, tá bom? Então presta atenção. Quem que deve participar do programa? Quem tomou uma decisão na vida e falou, eu não quero mais viver assim. Eu vou falar uma coisa importante. Normalmente se dedica mais no programa quem paga um preço mais alto pelo programa. Toda vez que a gente baixou o preço, as pessoas não adotaram a disciplina, porque não valia nada. Paguei pouco mesmo, nem vou fazer. Então, o preço do programa, inclusive, tem um componente psicológico. Eu demorei uns 3 meses para descobrir isso. E depois que eu descobri, a gente fez o ajuste e aí os resultados são impressionantes. Porque funciona assim. Toda vez que você faz um bom investimento, você fala, agora vai. Esse agora vai pode ser pelo preço ou pode ser por você que chegou no momento da sua vida que você falou, cara, eu não aguento mais isso para mim. E aí você toma uma decisão poderosa. Então, vocês percebam, galera, que eu vou falar um negócio que é meio contraditório, mas não é um milagre, mas é um milagre. Não é milagre porque não é ervinha, shakezinho, combinar sal com não sei o que. Não, não é nada disso. Agora, é um milagre porque ele leva para quem participa, galera, a emoção mais espetacular que uma pessoa pode ter na vida. Eu consegui. Quando uma pessoa fala eu consegui, galera, eu até me arrepia. Porque sei lá, o objetivo de todo mundo na vida, você parar de sentir uma coisa que te incomoda e você ficar livre disso. Então, quem participa do programa vive literalmente um milagre. E eu estou falando porque eu tenho muito histórico. Eu chego nas academias e às vezes até eu fico sem graça. Porque as academias participam do programa e às vezes eu passo lá, vem 4, 5, 7, 8 pessoas me agradecer, e pega na minha mão, e o filho vem falar da mãe, olha, minha mãe virou outra pessoa, meu marido virou outra pessoa, pessoas que vêm falar que era pré-diabética, pessoa que tinha risco coronariano, pessoa que tinha triglicéride alto, pessoas que tinham gordura no fígado, uma doença gravíssima, uma condição gravíssima. E os caras me procurar e falar muito obrigado, muito obrigado. Eu falei, pô, quem fez foi a academia, que nem vocês aí que estão fazendo, né? Mas para você ver como é poderoso para uma pessoa quando ela conquista essa independência, você já deve estar vivendo isso aí, certamente. Se olhar ali as que estão falando, né? É muito legal que algumas das meninas que participaram falaram, eu nunca consegui ter tanto resultado que nem eu tive agora. Primeira vez que eu emagreci tanto, enfim. E é bem que falou a sensação de eu conseguir, de vitória, de eu esperei. É muito legal ver isso nas meninas. E você sabe que... Perdão, vai. Não, e teve uma delas que, depois que iniciou o programa, até a família dela mudou os hábitos dentro de casa, sabe? E sabe o que é legal, galera? O que mais mexe com as pessoas é o tal dos 8 minutos. Porque nenhuma pessoa normal fala, não, isso aí não pode ser. Isso daí não pode ser, cara. Isso daí, eu imaginei que para você emagrecer, você tem que treinar 2 horas todo dia. E é exatamente o contrário. São 3 dias intercalados e treinar o tipo de estímulo certo, por aquela razão que eu expliquei. Então, isso, galera, é muito... As pessoas, elas ficam em dúvida.
elas ficam falando, não, não é possível, não é possível. Eu sempre imaginei, então o mundo evoluiu, a ciência evoluiu, a gente aprendeu várias coisas. Por exemplo, vou falar outra coisa aqui que é curiosa. Se você comparar o percentual de gordura, tá bom? Percentual de gordura é quanto tem de gordura embaixo da pele de um maratonista que corre 40 quilômetros, com um fisiculturista que não dá um passo, não corre 100 metros. Se você comparar os dois, o fisiculturista é seco e o maratonista tem um percentual de gordura de 8, 9, 10%. Isso é muito louco, galera, só para vocês entenderem. Quer ver? Olhem para os ciclistas. Ciclistas andam 100, 150, 200 quilômetros e eles têm extrema dificuldade de ficar magros. É impressionante. E ao passo que você olha para um fisiculturista, um corredor de velocidade, são tudo seco, trincado, muito muscular. É porque eles fazem o tal do treino intervalado, que é curto. Teve uma coisa importante ali que tu comentou. A gente, esse programa, que como a gente percebeu, ele é um programa bem importante para nós também, né? Porque realmente muda a vida das pessoas e a gente está cada vez mais convencido do seguinte: se fizer o programa, e não é difícil de fazer, porque o treino é curto, são só 3 vezes por semana, e a dieta tu não passa fome, então é perfeitamente possível de fazer. Se a pessoa fizer, vai emagrecer. Não tem erro, não tem erro. Então, eu acho que um ponto bem importante para nós é a gente saber quem vai entrar no programa realmente. Porque, como tu disse, tem um pré-requisito muito importante que é esse, a pessoa realmente ter tomado a decisão. Então, para emagrecer, a nossa média aqui tem sido 10 quilos. A gente teve, gente, acho que o recorde foi 19, né? 17, isso. Mas assim, para perder esses 10 quilos, basta querer de verdade. Então, o que a gente faz aqui é uma pré-seleção, né? A gente conversa com a pessoa e se a gente percebe que pois é, eu quero, mas não quero tanto e tal. Então, deixa para depois. Não entra porque não é o momento. Não é o momento. Então, é bem simples, assim, parece bom demais até para ser verdade, mas é verdade. Se tu quer realmente, a gente conversa com a pessoa, isso é importante para ti, tu quer emagrecer? Então, beleza, vai emagrecer. Até a gente dá garantia de resultado aqui também, né? Então, investimento é um bom investimento, a pessoa faz um bom investimento, mas ainda assim é menor do que se fosse contratar a Dani por fora e a nutricionista. Cara. Eu duvido alguém procurar no mercado aí um programa que fala o seguinte: ou você emagrece ou eu devolvo o teu dinheiro. Não existe isso. Mais uma prova de que não é conversinha, não é truquezinho, não é chazinho, não é nada, cara. É um negócio sério, é um negócio profissional, que usa ciência, que usa metodologia. É a coisa mais linda do mundo, cara. De novo, é um milagre. Outra coisa, Lucas, muito importante. Nós estamos crescendo muito com o mercado de adolescentes e pré-adolescentes fazendo programa. Não tem contraindicação nenhuma. Nós conseguimos fazer tudo com peso do corpo. Não tem que fazer musculação, não tem que levantar peso. E a gente está salvando. Cara, cada dia tem mais academia inscrevendo pré-adolescentes e adolescentes no programa com resultados espetaculares. Mais um grupo de mães que vem chorar. Obrigado, meu filho só comia bolacha, ficava no computador e videogame, joga, agora mudou toda a alimentação, está ativo. Então é outro grupo de pessoas, cara, que pode tranquilamente participar do programa com excelentes resultados. Deixa eu te perguntar uma coisa, até nem devia ter te perguntado antes, não perguntei. Vocês já tiveram alguma experiência com esse programa feito à distância, feito online? Sim, inclusive está previsto, por exemplo, a pessoa compra o programa, aí vai ficar 1 mês fora. É muito louco isso. E como o exercício é feito com o peso do corpo e a gente não fica dando variação diferente todos os dias, a pessoa vai aprendendo e ela vai entendendo. Então, o que a gente adota? Que você pode fazer em casa,
mas você vai filmar e me mandar. Aí a pessoa cria o compromisso. Então, como os exercícios são utilizando o peso do corpo, ela pode tranquilamente fazer ou só em casa, ou só na academia, ou um misto, fazer os dois. E os resultados são excelentes. Perguntei isso porque quinta-feira nós vamos abrir 10 vagas para o programa, e a gente abre essas vagas, a gente não libera essas vagas assim, justamente porque tem toda essa logística, né? Eu gosto de organizar tudo com a Dani, para a Dani poder tomar conta de todo mundo, com a agenda da nutricionista, e a gente poder ter um acompanhamento de perto, né? Então, nós vamos abrir 10 vagas para quem quiser fazer esse programa à distância, né? Então, para que a gente possa atender pessoas também que não estão perto aqui da academia. Tem algumas pessoas que preferem fazer em casa, enfim. E aí a gente vai fazer tudo digital ali. A Dani, só que a Dani vai estar junto na hora do treino, pelo Zoom, vai estar com a câmera lá, vai estar junto na hora do treino, a nutricionista vai atender online, e a gente vai fazer isso aí. Então, quem quiser se candidatar para essas vagas, e já pode mandar um direct aí que a gente vai colocando na lista. E a gente, na quinta-feira, vai abrir uma nova turma aí desse programa. E vamos emagrecer mais gente aí, né? Esses dias a gente estava fazendo levantamento entre umas academias que eu converso, que participam do programa. A gente estava listando em quais países tem alunos, né? E aí começou Austrália, Nova Zelândia, Japão, Rússia, Turquia, Itália, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Chile. Tem um país bizarro que o cara falou lá, esqueci. Um nome muito louco. Então, brother, e os caras estão 100% no online. Como você falou, fala com a nutricionista pela internet, ela consegue ver o corpo da pessoa, né, tomar as medidas, e o resultado é excelente, cara, porque usa pura lógica. Não tem truque, não tem segredinho, tem ciência e organização. Isso aí, vamos colocar mais. Eu não lembro se tem mais alguma coisa que queira perguntar aí para o Menes. Não, acho que era isso. Eu acho que da nossa parte ficou bem explicado. Uma outra coisa, Almério, só para a gente finalizar, só para ficar mais claro para o pessoal, algumas não, eu vi poucas vezes, mas vi. Pessoa comentar assim, ouve a gente falando do programa e a gente fala que o treino é curto e o treino é intenso, e aí nesse ponto, às vezes a pessoa, mas aí eu não estou preparado para fazer o treino intenso. E aí acaba gerando nela uma sensação de que... Eu queria saber se desses teus 11 mil aí, se eram todos super atletas, né? Então, para poder fazer treino intenso, né? É que a gente às vezes é tão técnico, né? Que é o seguinte, eu vou dar um exemplo da minha família, tá bom? Quando eu comecei a estudar essa história do treinamento intervalado, meu pai estava vivo ainda, né? E ele... Aquela história de casa de ferreiro e espeto de pau, né? E eu me lembro que ele queria treinar, eu ficava enchendo o saco dele, se precisa se exercitar, e um dia ele decidiu. E aí ele caminhava ao redor da quadra, né? Aí falava todo orgulhoso, eu tô caminhando ao redor da quadra. E eu tive que dar a notícia para ele. Falar, se você não colocar intensidade, você não vai conseguir. Quando eu falei intensidade para ele, ele falou, meu Deus, eu vou morrer, você vai me matar. Eu falei, não, quer ver? Vou te explicar. Então, hoje você vai subir 3 andares por escada e vai descer de elevador. Sobe 3 andares e vai descer de elevador. E em um mês ele estava subindo 8 andares. Se eu fosse prescrever isso para a Dani, acho que ela subiria 20 andares. Então, a intensidade ela é proporcional a cada tipo de pessoa. Então, a gente tem casos, galera, que é um negócio impressionante. A gente empilhou 13 steps, como se fosse uma cadeira, e pedia para ele sentar e levantar e fazer assim com o braço para cima. Só isso, para aquela pessoa já gerava o resultado suficiente. A gente pedia para ele imaginar que ele pegava um negócio no chão e botar em cima de uma prateleira. Inacreditável. E isso já era suficiente para ele. E ele começou com isso e perdeu 22 quilos. Não deu um salto, não fez uma corrida e não usou um equipamento durante o programa inteiro. A gente só foi usando uma coisa que ele tem intimidade, que é o peso do corpo dele.
E aí a gente cria os exercícios de acordo com o potencial de cada um. Então, o treinamento é individualizado, não é uma receita de exercício única. Vocês vão ver que o Lucas e a Dani vão fazer uma análise motora de como a pessoa se mexe, se movimenta, que coordenação que tem, e você vê que os exercícios são muito simples e qualquer um pode fazer. É isso aí, né? O exercício é individual, cada um faz um exercício diferente, a dieta é totalmente individualizada, né, para a realidade das pessoas. Isso é uma coisa que é importante de comentar. Eu acho que era isso, né, Dani? Acho que era isso. Almeres, queria te agradecer muito o teu tempo, a agenda corrida, nos ajudando bastante aí para o pessoal entender bastante aí como funciona esse programa. E como eu disse, quinta-feira vamos abrir vagas aí para mais 10 alunos para a gente entrar, para o pessoal que quiser fazer esse programa à distância. Beleza? Agora a gente consegue fazer live com mais do que 2. Eu espero que em breve vocês me chamem para a gente conversar com um aluno que emagreceu para ele contar a história para a gente junto. Vamos fazer isso aí. Valeu, Almeres. Valeu. Obrigado. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.